né? Boa tarde, a gente estava vendo o átomo de hidrogênio, a gente estava normalizando os polinômios associados de Legendre, né? E aí a gente chegou... Isso, aí eu vou fazer de um jeito melhor aqui. Tá? Vocês lembram disso, né? Então, lembrem, a gente estava calculando a normalização. Você vai resolver de novo a última parte? Eu vou só recapitular o que nós estávamos fazendo e resolver, tá? Então, a gente estava fazendo isso aqui. Integral de menos 1 a 1 de PL M, PL M. Vou botar aqui de B. dmi, tá certo? A gente tinha chamado esse cara de NL. E, bom, a gente tinha feito para o N diferente, né? Esses L's aqui diferentes, a gente tinha encontrado que era zero quando eles são diferentes, e quando eles eram iguais, tinha dado essa normalização aqui que a gente estava calculando. Até o momento a gente tinha calculado que a nossa normalização era igual a U a menos 1 elevado a L, dividido por 2L, L fatorial, tá certo? Vezes. Aí aqui a gente tinha calculado aqui nosso U, que a gente derivou L mais M vezes, encontrando uma constante. Tá funcionando esse negócio? Tá, né? Tá fraco, né? Deixa eu ver. Tava a velocidade do ventilador estava no mínimo. E aqui, do nosso AL dmi. Tá certo? Esse U aqui nós já tínhamos calculado. U derivado L mais M vezes, ele era fácil de calcular, a gente encontrou que era 2L fatorial vezes L mais M fatorial dividido por L menos M fatorial. Tá? Então, só faltava resolver essa integralzinha aqui para a gente conseguir encontrar nosso resultado. Professor, denomina anterior, mas sempre uma dúvida bem rápida. Você está integrando de menos 1 até 1 para normalizar, porque são os limites, porque as funções de Legendre são dadas em cossenos? Isso, e o nosso cosseno é o cosseno do ângulo na direção Z, das coordenadas esféricas, e esse cosseno ele vai de 0 a π. Ou seja, vai de 1 a menos 1, e você tem um menos que inverte o sinal, vai de menos 1 a 1. Então você também integrando de 0 a π, só que em coordenadas Mi. em termos de cosseno? Isso, exatamente. Mas se não usar esses polinômios nessa integral, vai ser a solução da forma de polinômio? Não, os P's já são polinômios, a gente já encontrou a fórmula de Rodrigues para eles. O que a gente vai fazer é normalizar os polinômios para encontrar as funções de base normalizadas. Eu vou construir, tá, ainda, calma, eu tô normalizando esse polinômio aqui, vou lembrar de onde eles saíram, vou juntar com a solução da parte de φ, tá certo? E a solução da parte θ, φ juntos tem um nome especial, que são os harmônicos esféricos. Tá certo? Mas eu vou construir isso num detalhe ainda, tá bom? Isso, mas eu não vou usar a função beta não, eu vou dar um método aqui mais simples. Vai lá. Tá? Um método mais direto também. Então, até aqui o contexto tá claro? Então eu preciso fazer essa integral aqui. Integral de menos 1 a 1 de μ quadrado menos 1 elevado a L vezes dmi. Tá certo? Para essa integral especificamente, é mais conveniente a gente botar para cosseno, tá certo? Então isso vai ficar o seguinte, ó. Esse cara aqui é cosseno de θ, então vai ficar assim, integral. Como μ é cosseno de θ, essa integral vai de π, que é menos 1, a 0. Tá certo? Aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ menos 1 elevado a L, tá certo? E aqui é dmi. Dmi é d cosseno de θ, tá certo? Que é menos seno de θ dθ. Tá certo? Eu uso esse menos aqui para inverter a ordem de integração, tá certo? E esse cara aqui, ó, é menos cosseno ao quadrado, tá certo? Então vai ficar assim.
Esse menos eu vou tirar fora, menos 1 elevado a L. Aí eu tenho integral de 0 a π, que eu usei esse sinal para inverter, de seno de 2L mais 1 de θ dθ. Tá certo? Essa integral, esse pedacinho aqui, que eu botei dentro do quadrado, eu vou chamar de S2L mais 1. Tá bom? S2L mais 1 é igual a integral de 0 a π de seno de θ, seno de 2L de θ dθ. Tá certo? Por que eu fiz isso? Porque eu sei integrar seno. Tá? Mas não sei integrar seno elevado a uma potência arbitrária. Então eu integro esse, derivo esse. Porque quando eu derivar esse cara aqui, eu perco uma potência. Certo? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Quem é a integral de seno? Menos cosseno de θ, seno de 2L de θ calculado de 0 a π. Tá certo? Exceto quando L for igual a 0, esse negócio aqui vai ser 0, porque seno de θ é 0 em π e 0. Tá certo? É só integral por partes, tá? Integrei esse e vou derivar esse. Derivado desse cara aqui vai ficar como? Vai ficar mais, porque tem esse menos aqui. 2L integral de 0 a π de... Agora, derivado desse cara aqui, ó, desse cosseno fica. Cosseno θ. A derivada desse cara eu já tirei o 2L para fora aqui. Vai ficar seno de 2L menos 1. Tá certo? De θ. Certo? Mas a derivada desse cara aqui é a derivada desse vezes a derivada interna. E a derivada de seno é cosseno. Então tem um outro cosseno aqui. Cosseno de θ dθ. Tá certo? Então o que eu mostrei? Dois L mais 1 vai ser igual. Esse pedaço aqui vai ser sempre ser 0, para L maior que 0, tá bom? E esse cara aqui vai ficar assim. 2L integral de cosseno ao quadrado de θ, de 0 a π. Eu juntei os dois cossenos. Seno de 2L menos 1 de θ dθ. Tá certo? E agora você usa o cosseno quadrado mais seno ao quadrado para reencontrar um termo desse tipo aqui, ó. Dois termos desse tipo, certo? Então isso aqui vai ficar assim. 2L. Isso aqui é igual a 1 menos seno ao quadrado, tá certo? O termo de 1 vai dar integral desse negócio aqui. Mas a integral desse negócio aqui é o S de 2L menos 1. Tá certo? O termo de... Isso, é o termo de 1. O termo de menos vai ficar o mesmo cara, tá certo? Só com o mesmo, menos 2L S de 2L mais 1. Todo mundo conseguiu ver isso? Eu estou só substituindo esse cara aqui por 1 menos seno ao quadrado de θ. Eu separo isso em duas integrais. A primeira é essa e a segunda é essa. Oi? Por que sobre 2? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Isso. Tá? Mas olha, eu tenho esse cara aqui, que é o que quem eu quero encontrar. Não sei se já fizeram essa técnica de integral por partes para fazer resolver a integral, mas muitas vezes você faz uma integral por partes para reencontrar a integral que você queria, mas agora com um coeficiente multiplicando ela. Então o que eu vou conseguir, né? Eu vou jogar esse negócio para cá e vou encontrar o seguinte. S de 2L mais 1 é igual a 2L dividido por 2L mais 1, tá certo? S de 2L menos 1. Tá certo? Mas veja, L é o número inteiro. 2L mais 1 é o número ímpar.
E eu estou subtraindo de 2 em 2, tá certo? Tá vendo que daqui para cá eu perdi 2? Eu fui de mais 1 para menos 1. Tá certo? Então, como começa um número ímpar, eu posso ir diminuindo esses caras. Se esse cara for igual a 1, eu consigo calcular, porque essa integral é fácil, né? S1 é igual a integral de 0 a π de seno de θ dθ. Quanto é que é isso aqui? Menos cosseno. Menos cosseno em π é menos 1, fica mais 1. Menos cosseno em 0, menos cosseno em 0, dá 1 de novo. Então isso aqui dá 2. Tá bom? Então é fácil, né? Como é que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, esse é igual a... Isso aqui é igual a isso vezes esse. Aí eu substituo esse cara aqui pelo 2L menos 3, depois pelo 2L menos 5, depois pelo 2L menos 7, até chegar no 1 aqui. Tá certo? Vocês conseguem ver ou querem que faça? Que eu faça os passos? Vou fazer. S2L mais 1 é igual a 2L sobre 2L mais 1. Agora eu vou usar minha regra, tá certo? A minha regra é o seguinte, ó. Aqui eu tenho 2L mais 1. O número que aparece aqui é esse número menos 1. Então agora esse cara menos 1 vai ficar assim, ó. 2L menos 2. E esse aqui, ó, é igualzinho que estava aparecendo lá. Então agora eu vou dividir pelo que estava aparecendo aqui, que é esse aqui, 2L menos 1. 2L menos 1. E agora, S2L menos 3. Porque tá vendo, daqui para cá diminuiu 2, então daqui para o próximo diminui 2 de novo. Por isso que fica 2L menos 3. Vocês viram ou ainda não viram? Acho que a utilização da regra da cadeia é esse. Qual a regra da cadeia? Não, estou pegando uma série de recursão. Só para ter certeza, o índice do S, esse que você está fazendo, Ó, isso... é mais um mesmo? Isso. Isso aqui, vocês acreditam nisso aqui? Entenderam isso aqui? Só que eu posso dizer que L, eu posso pegar essa mesma expressão, pega essa mesma expressão e faz o seguinte, pega L e leva em L menos 1. É aquela mesma expressão, ela vai ficar assim, ó. S de 2L menos 1 mais 1 é igual a 2L menos 1, tá certo? Dividido por 2 vezes L menos 1 mais 1. E aqui vai ficar S de 2L menos 1 menos 1. Tá certo? Só que 2L menos 1 vai ser 2L menos 2 mais 1. Então vai ficar S de 2L menos 1. Isso aqui vai ficar 2L menos 2. E embaixo vai ficar com a mesma coisa, 2L menos 1. Tá certo? Vezes 2L menos 1 menos 2, 2L menos 2 menos 1, fica menos 3. 2L menos 3. Tá vendo? Eu só levei L em L menos 1. Só que eu posso usar essa expressão que eu obtive para substituir aqui, ó. E obtendo essa aqui. Tá certo? E eu posso repetir até chegar no S1. Tá mais claro para todo mundo? Dessa para essa eu não fiz nada. Eu só fiz aqui, né, o produto daqui, ó, 2 vezes L, 2 vezes menos 1. Só isso. E aí somei menos 2 mais 1, só isso. Mesma coisa em todos os lugares aqui. Isso vai ter que alguma hora sumir com L. Achou esse. Por que sumir com L? É o S. Esse 1 quer dizer o S para L. Então, o que eu estou descobrindo é o seguinte, ó. S 2L mais 1 vai ser igual a 2L que multiplica 2L menos 2, que multiplica 2L menos 4,
né, vezes um monte de coisa aqui, até multiplicar o S1 aqui. E embaixo eu vou encontrar que vai ser 2L mais 1, 2L menos 1, 2L menos 3, até chegar em 1. Pode recordar o que é o L? O L era o número inteiro que a gente usava para demarcar o alto valor daquela equação de Legendre modificada. Lembra que a gente tinha encontrado que os altos valores tinham que ser inteiros para ser polinômio, e aí tinha que ter uma mistura de M com N, e a gente chamou M mais N de L. M, que é o M do φ, mais N tem que ser igual a L. E a gente descobriu para um L fixo, M pode ir de menos L a L. Tá certo? Como é que estamos, pessoal? Isso aqui tá claro, pessoal? Mas isso, para quem não conhece, quando você pega um número inteiro e vai subtraindo 2 dele até chegar no menor possível maior que zero, tá? Até chegar no menor possível maior que zero, isso é o que a gente chama de duplo fatorial. E a gente faz isso assim, ó. Esse cara é o 2L, exclamação, exclamação. Tá certo? E embaixo é 2L mais 1, duplo fatorial, tudo isso vezes 2. O que significa esse duplo fatorial no português? Então, N duplo fatorial é igual a N vezes N menos 2 vezes N menos 4 até o maior número que chegar maior que zero aqui. Maior que zero, certo? Então, por exemplo, se N for 3, vai ser 3 vezes 1. Se N for 4, vai ser 4 vezes 2 vezes nada, né? Se for 5, vai ser 5 vezes 3 vezes 1. Se for 7, vai ser 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1. Isso. Por isso que eu falei, é o maior número maior que... É o menor número maior que zero. Então, rodando de 2 em 2. Isso, é o duplo fatorial. Tá? É só uma maneira bonitinha de escrever isso aqui. Então a gente descobriu a nossa última integral que faltava. Está aqui ela. Tá certo? Ou seja, a gente pegou e descobriu que integral de menos 1 a 1 de AL dmi é menos 1 elevado a L, 2L duplo fatorial dividido por 2L mais 1 duplo fatorial vezes 2. E aí? Tudo certo? NL vai ser igual, a gente já tinha o menos 1, né, elevado a L, dividido por 2L, L fatorial, tá certo? A gente já tinha calculado o nosso U, que é 2L fatorial, vezes L mais M fatorial dividido por L mais M fatorial, tá certo? Isso tudo vezes aquela integral. Tá? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Isso. Vezes aquela integral. Nossa integral deu menos 1 elevado a L, né? Tá ali. 2L duplo fatorial dividido por 2L mais 1 duplo fatorial vezes 2. Tudo bem? Certinho? Agora vamos simplificar. Tá? Tá tudo claro aqui, pessoal, os passos? Agora, olha que interessante.
Quanto que é? N mais 1 duplo fatorial vezes N duplo fatorial. Oi? Isso aqui é N mais 1 fatorial. Todo mundo vê isso? Né? Lembra? Um era assim, ó. 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1. O outro é 6 vezes 4 vezes 2. Como a ordem da multiplicação não importa, eu jogo esse 6 para cá, o 4 para cá, o 2 para cá e viro fatorial. Ali onde? N mais N fatorial dividido por N mais N fatorial seria menos? Isso, um deles é menos, o de baixo é menos. Obrigado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte truque. Eu vou multiplicar e dividir por 2L duplo fatorial. Tá certo? Vai ficar assim, né? NL. Esse cara aqui vai ficar elevado a 2L, só que um número par, elevado, né? 1 elevado a número par é sempre 1, então vai embora. Eu boto só o meu 2zinho para cá, tá certo? Aqui eu vou ter o meu 2L fatorial, tá certo? E aqui eu vou ter 2 elevado a 2L, L fatorial, tá certo? Agora esse cara foi embora e aquele termo sobra, eu vou só trocar de ordem, eu vou botar esse cara aqui por último, tá? Então vai ficar assim, 2L duplo fatorial ao quadrado. E embaixo vai ser 2L mais 1 fatorial, tá certo? Só como eu tenho 2L fatorial aqui, eu vou escrever assim, 2L mais 1 vezes 2L fatorial. Tá? Todo mundo concorda que isso aqui, esse vezes esse, é 2L mais 1 fatorial? Eu só tirei o primeiro termo do fatorial. Tá certo? Então, ó, já consegui jogar esse cara com esse cara aqui fora. Sobrou para mim esse aqui. L mais M dividido por L menos M, ambos fatorial. Tá certo? Só que o duplo fatorial de um número par, ele é simples também, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar o duplo fatorial de 6. Então vai ficar 6 vezes 4 vezes 2. Isso aqui, ó, como é um número par e eu estou subtraindo 2, todas as minhas parcelas são pares. A vantagem dos números pares é que eu posso dividir por 2. Então isso aqui pode ser, eu tiro um 2 daqui, um 2 daqui e um 2 daqui. Aí fica o cubo. Só que sobra o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Se fosse 10 aqui, ia ser 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2. Ia ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 parcelas. Mesma coisa. 2 à quinta e aqui vai ficar 5 fatorial. Então, 2L duplo fatorial é igual a 2 elevado a L, L fatorial. Tá certo? Então, dito isso, nossa expressão vai ficar assim. NL vai ser igual a 2 vezes, deixa eu só deixar quem vai ficar aqui, tá? Esse cara aqui ó, vai ficar assim, 2L mais 1, tá certo? Agora aqui, ó, 1 sobre, eu já tinha esse termo aqui, né? 2L, L fatorial, e aqui eu tenho esse cara que está ao quadrado. Só que esse cara aqui é 2 elevado a L vezes L fatorial ao quadrado. Então vai ficar 2 elevado a L ao quadrado, vai ser 2 elevado a 2L, tá certo? L fatorial é L fatorial. Tá certo? Então isso aqui ó, dá 1. Tá bom? Vai lá fora. E aqui vai ficar como? L mais M fatorial, L menos M fatorial. Deixa eu ver se está tudo certinho. Ok. Deixa eu ver se eu esqueci algum pedacinho aqui.
Só para bater com o livro, para vocês não ficarem confusos, porque tem mais de uma forma de você normalizar, tá? Você pode fazer algumas escolhas ali, sutis, diferentes. Só ver aqui. Eu estou seguindo pelo livro do Afkin. Bora. Então, é exatamente isso. É exatamente esse o resultado que nós queríamos. Tá? Na verdade, exceto pelo aquele comecinho de Frobenius, todo o resto que eu falei tem no Afkin. Às vezes com mais detalhe ou menos detalhe, tá? Mas tem tudo lá. O suficiente para vocês conseguirem acompanhar um curso. Tá certo? Então essa é a normalização, tá? Se eu for calcular isso aqui em geral, então, ó, quanto é que é isso aqui, pessoal? Menos 1 a 1 do meu PLM, Mi, PL' M, Mi, Dmi. Isso aqui vai ser NL, delta de LL'. Tá certo? Só que, em que contexto que esse cara aqui apareceu? Agora vamos voltar pro resto. Deixa eu ver, é isso mesmo, tá? Aqui. Então, ó, vamos reescrever aquela bagunça toda. Vai ficar assim, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, que multiplica todo aquele operador complicado, que é 1 sobre r quadrado d dr, r quadrado d φ alfa dr, tá certo? Aí eu vou ter uma coisa que é assim, ó, mais 1 sobre r, e aí eu vou pegar e vou chamar esse aqui de operador L2 atuando em φ alfa, tá certo? Isso aqui tudo menos E2 sobre 4π epsilon 0 φ alfa sobre R é igual a E alfa φ. Tá? Vocês lembram que é esse problema que a gente está tentando resolver. Aí a gente fez o seguinte, onde L de φ alfa vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre seno de θ, d de θ, seno de θ, mais 1 sobre r quadrado, seno, 1 sobre seno ao quadrado de θ, d2, d φ2, né? Deixa eu botar, faltou o φ aqui, φ alfa, tá certo? Então esse aqui, digamos, é o pedaço angular do meu laplaciano, certo? Eu chamei de L2, tá? Agora veja, esse cara a gente já viu que poderia ser escrito assim, né? O φ alfa, a gente chamou de um Rzão alfa de Rzinho, vezes um F de θ e um G de φ. Tá certo? Bom, a gente descobriu que quando a gente substitui esse G aqui e faz a separação de variável, a gente sabe que esse pedaço aqui, né, que essencialmente vai ser D2 d φ2 de G é igual a menos m quadrado G. Tá certo? Isso aqui tá claro, pessoal? Beleza, vamos guardar essa informação aqui. E depois a gente aplicou esse resultado aqui e encontra uma equação para f.
descobre que f satisfaz uma equação do polinômio de Legendre associado. Tá certo? E aí a gente pegou o polinômio de Legendre associado e normalizou. Tá bom? Ou seja, a gente fez toda essa bagunça aqui para encontrar... Normalizou ainda não, a gente sabe qual é a norma, tá certo? E agora a gente vai construir o objeto final para a gente, ok? Bom, antes disso, esses caras aqui, vamos dar uma olhadinha nas soluções G. Tá, pela teoria de Sturm-Liouville, como é que tem que ser as integrais para a gente em φ? Para que aquele operador seja autoadjunto. Lembrem, né? A gente tem que o peso, aqui vamos botar o peso de φ, tem que ser igual a quê? 1 sobre P2 vezes exponencial da integral de P1 sobre P2. De θ aqui, no caso. Não, de φ. Lembram disso? Só que quem é P2 aqui? Olhando para essa equação. Lembra, P2 é o polinômio até a ordem 2 que multiplica o termo de derivada segunda. Quem é o polinômio de ordem 2 que multiplica o termo de derivada segunda? 1. Quem é o polinômio que multiplica o termo de derivada primeira? 0, né? Que é só o que a gente precisa. Então, isso aqui é 1, esse aqui é 0, isso aqui é 1. Tá certo? Então, aquelas nossas funções G ali, ó, elas são normalizadas assim, ó. Digamos que eu tenho um certo G de M, e eu tenho um certo G de M' de φ, certo? Ou seja, o peso que entra aqui é 1, ok? Mas a gente pode fazer, né? A gente tinha o quê? A gente tinha que... antes disso, a gente tinha visto que G era igual a exponencial de mais M e φ, né? Com o G mais aqui, mais um G menos exponencial de menos M e φ, certo? Só que veja, isso para cada valor de M eu tenho duas soluções, certo? Se eu construo assim as minhas soluções, basta eu pegar todos os M's maiores ou iguais a 0. Tá certo? Vocês entendem isso? Porque eu tenho as duas soluções aqui. Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou reescrever os meus G's não dessa forma, mas assim, né? G proporcional à exponencial de IM φ. E agora, em vez de considerar o meu M somente positivo, eu vou pegar o M como todos os inteiros. Tanto faz. Vocês entendem? Ou seja, essa base aqui, é que eu não dei nome diferente para elas, tá? Essa base aqui eu posso fazer uma combinação linear delas para obter essa, ou eu posso pegar essa base aqui e fazer uma combinação linear e obter essa aqui. Ou seja, expressões desse tipo, com certas escolhas desses caras aqui, para M maior ou igual a 0, tá? É a mesma coisa de eu pegar todos esses caras aqui para M indo de menos infinito a mais infinito. Tá? E acontece que é mais conveniente, a forma que se constrói normalmente os harmônicos esféricos é com esse aqui. Tá? Mas isso não significa que não existam outras formas. Existem outras áreas da física ou da engenharia que usam harmônicos esféricos que não são escritos nem com esse cara nem com esse cara aqui. Né? Por exemplo, é com esse cara aqui, quando você escolhe isso aqui igual a 1, esse cara igual a menos 1. Vamos dar senos. Você pode escolher os harmônicos esféricos escritos em termos de senos e cossenos, por exemplo. Tá certo? No caso da física, a nossa tradição é escolher esse cara aqui. Como assim? É o espaço da separação das variáveis no φ, tá certo? Se você quiser ser mais preciso, quando vocês forem ver isso em mecânica quântica, esse espaço é o espaço dos autovetores do momento angular na direção z. Vocês vão descobrir que esse cara aqui são os autovetores de LZ. Tá certo? E M vai ser justamente o autovalor desse cara. Tá certo? Como é que estamos? Mais ou menos? Vocês entendem isso aqui, pessoal? Por exemplo,
É a mesma coisa que eu falasse para vocês assim, eu posso usar senos e cossenos ou exponencial de mais teta e menos exponencial de teta e menos i teta, entendeu? Eu estou fazendo uma troca de uma base pela outra. Né? Ou posso pegar uma base de vetores cartesianos ou uma base de vetores em coordenadas, né, RT. Por exemplo, posso pegar x chapéu, y chapéu e z chapéu, que vocês estão acostumados, ou posso pegar teta chapéu, φ chapéu e r chapéu. Tanto faz. É só uma base ou outra. O número de elementos na base é o mesmo. Aqui é um pouco mais difícil de acompanhar que o número de elementos é o mesmo, porque aqui é infinito e aqui é infinito. Então você fica pensando, pô, mas será que esse infinito é igual ao outro? Nesse caso é, porque não só os infinitos são iguais, na mesma cardinalidade, mas você consegue fazer um mapa de 1 para 1 entre as duas coisas, entendeu? Mas o que a gente ganha deixando aquela base que a gente pega números só maiores que zero e essa base que a gente pega todos os inteiros? Nada. É uma mera questão de convenção. É assim que se convenciona a construção dos harmônicos esféricos. Certo? Ou seja, não tem nenhum ganho verdadeiro aí. Eles vão ser bases, eles vão ser a base da parte rotacional, da parte angular do seu problema. Tem uma função de R θ φ, você vai expandir ela numa base, você tem uma base que é pertinente para a parte angular somente. Depois, para relacionar com a nitrogênio, vai ser uma função de onda. Exatamente. Vai ser uma função de onda de R θ φ, onde a parte de θ φ da função de onda está expandindo em harmônicos esféricos. Tá certo? Que vem naturalmente da construção dos autofunções da Hamiltoniana, quando a Hamiltoniana é, claro, dada por esse caso, né? Que é uma partícula num potencial eletrostático. Tá? Então, como eu vou normalizar no fim, quer dizer, como eu vou normalizar no fim? Como eu quero uma base normalizada, vamos normalizar esses caras aqui, né? Então, como é que fica esse negócio aqui? Ó, se eu integrar esse cara aqui de 0 a 2π, né? Gm, Gm', onde eu vou escolher G assim. Deteta. Mas olha que interessante, quem falou que o peso aqui pra gente é 1 foi o programa de Sturm-Liouville, tá certo? Mas vamos lá. Então, Gm', esse cara aqui vai ser igual ao quê? Integral de 0 a 2π, exponencial de menos im, desculpa, esqueci do complexo conjugado, tá? Φ, tinha esquecido aqui também, exponencial de i, m, φ, dφ. Tá? E é claro que aqui é φ. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Quando o meu m for 0, isso aqui dá quanto? Desculpa. Quando o meu m for igual a m', isso aqui dá quanto? Né? Esse negócio aqui dá 0, dá integral de 1, de 0 a 2π, que dá 2π. Tá certo? Nenhum problema. Agora, quando o m e m', né, a subtração deles for qualquer outro número inteiro, quanto é que dá isso aqui? Veja, isso aqui é um cosseno ou qualquer múltiplo inteiro. Isso aqui é uma coisa assim, ó, cosseno de m φ mais i seno de m φ. Né, onde m, vou botar delta m aqui. Onde esse ΔM aqui é a diferença dos m's, tá? E eu estou integrando cosseno de um número inteiro vezes φ, de 0 a 2π, né? Quando eu integro só 2π, eu estou integrando um cosseno que faz assim, né? Se eu estou pegando mais um, se o meu m for igual a 2, eu estou fazendo isso aqui duas vezes, né? Mas toda vez que eu faço isso aqui, essa área é igual a essa aqui, dá 0. Essa área dá isso aqui, dá 0. Então é fácil, tá? Essa integral é obviamente analítica, você faz analiticamente, e vê que esse negócio aqui é 0, exceto quando m for igual a m'. Tá certo? Onde isso aqui dá 2π. Então isso aqui é igual a 2π delta de m'. Tá certo? Então o pedaço da projeção angular que depende de φ
já faz com que esses termos só sobrevivam quando m e m' forem iguais. E é por isso que na hora que a gente considerou isso aqui, ó, a gente não está considerando m e m', m com m diferente desse cara aqui. Porque como a gente vai construir uma função que essencialmente vai ser g de φ vezes f de θ, esse g de φ aqui vai fazer com que o nosso produto interno sobreviva somente quando m for igual a m'. Então, quando for fazer a integral em θ ou em φ ou em μ, só vai ter o caso em que m é igual a m'. Tá certo? Deixa eu ver onde é que eu apago. Tá? E quanto é que dava isso aqui? Ou seja, se eu pego agora esse meu operador aqui, ó, e atuo ele deixa eu ver. Isso. Se eu atuo esse operador aqui, ó, L2, aqui o f, eu estou chamando a minha função f, que satisfaz a equação do problema de Legendre associado, eu estou chamando do PLM, tá certo? E o g eu continuo chamando só que agora de GM, tá certo? Então, quanto é que é L aplicado em PLM de cosseno de θ vezes GM de φ? Lembra, quando eu botar o meu G aqui, ó, esse cara aqui vai dar um menos m quadrado. Menos m quadrado é aquele pedaço que a gente tem das equações, da função de Legendre associada. Tá certo? E a gente viu que esse negócio aqui tem que ser igual àqueles autovalores inteiros que a gente tinha calculado, que era m mais n vezes m mais n mais 1. Lembra? Então isso aqui vai ser igual a menos L, que é o m mais n, L mais 1 vezes P L M cosseno θ GM φ. Tá certo? Então, o produto desses dois caras aqui me dá uma autofunção da parte angular do Laplaciano. Isso está claro, pessoal? Vocês têm que ter feito ou têm que fazer a separação de variáveis, tal como eu falei. Substitui, faz aqueles passos que eu falei em aula, substitui esse φ por isso aqui, aí divide todo mundo por φ redondinho, isola, esse cara só depende de φ quadradinho, então isso é uma constante. Descobre que essa constante é menos m quadrado, substitui. Agora vamos para o f, faz a mesma coisa, encontra a equação de Legendre associada, descobre que f tem que ser esses polinômios, agora a gente vai só rerotular aqui o f como chamando de PLM, tá certo? Então agora a gente sabe que essas duas parcelas aqui são as duas parcelas do φ que dependem da parte angular, tá certo? Qualquer coisa que dependa de r aqui vai passar reto aqui por esse operador. Esse operador só depende de θ e φ. Tá bom? Então a gente descobriu isso aqui. Tá certo? Beleza, mas a gente quer uma coisa normalizada. Tá? Então, digamos que eu pegue uma base dessa aqui, eu vou chamar esse meu cara y, L, N de θ e φ. Eu vou chamar esse cara aqui como uma normalização L barra, para não confundir com a outra, tá? Do meu PL, M, cosseno θ, GM, φ. Tá certo? Eu quero que essa base agora seja ortonormal. Certo? Será que eu consigo fazer isso? Porque a questão é o seguinte, a teoria de Sturm-Liouville já me deu para mim como construir integrais em φ.
Agora eu preciso construir integrais em θ, tá certo? A nossa equação em θ, ela fica assim, ó. Cadê? Vou escrever aqui. Lembra? Ela vai ser assim, ó. 1 menos x menos mi quadrado, y duas linhas, menos 2mi y', tá certo? Mais lambda, que é aquele número que a gente descobriu que tem que ser um número inteiro para ser polinômio, blá, 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 menos m quadrado sobre 1 menos mi quadrado, y igual a zero. Tá certo? Só que, olha, esse é o P1, esse é o P2. Né? Então vai ficar assim, W vai ser igual a 1 sobre P2, integral. Tem uma constante aqui que eu vou botar um W0, que a gente ajusta para ficar simples, tá? E esse cara aqui vai ficar integral de P1 sobre P2, d mi. Tá certo? Só que isso aqui é o seguinte, ó. Esse cara é a derivada disso aqui. Certo? Então tem uma coisa que é a derivada do de baixo. Tá certo? Então isso aqui vai ficar integral da derivada do log de P2. Né? Ou seja, isso aqui vai ser W0, 1 menos mi quadrado, exponencial da integral, ó, é menos 2mi dividido por 1 menos mi quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que dmi de logaritmo natural de 1 menos mi quadrado. Tá certo? dmi. Vocês concordam? Quanto é que é a derivada do log? É 1 sobre o argumento. Então, 1 sobre o argumento já apareceu aqui. Vezes a derivada interna. Quanto é que é a derivada de 1 menos mi quadrado? É 2mi, que é o P1. Tá certo? O que foi aparecendo no A? Menos 2 Ah, tá. Ficou mesmo. Que A é esse, né? Do dia que esse A apareceu. Tá, então, ó, isso aqui é a derivada do log, é a integral da derivada, vai dar o próprio log, exponencial do log é esse cara aqui, exceto por qualquer constante que venha aparecer, que eu jogo fora com esse cara aqui, isso aqui dá 1. Tá certo? Ou seja, a integral certa para se fazer é em termos de 1 vezes dmi. Tá certo? Tá ok? Só que 1 vezes dmi, se eu mudar a variável para θ, vai ficar como? Né? Vai ficar assim, integral de menos 1 a 1, de qualquer coisa, 1 dmi. Só que isso aqui é igual a integral de 0 a π, da mesma coisa, agora calculado em termos de θ, claro, de seno de θ dθ. Tá certo? Então, a teoria de Sturm-Liouville diz para mim que a medida certa em θ é seno de θ dθ. Você poderia ter feito essa conta direto, eu fiz em mi, tá? Eu posso até passar isso na lista. Vocês podem repetir essa conta aqui, só que em vez de você escrever a equação de Legendre em termos de mi, escreve em termos de cosseno. Vocês vão ver que direto que vai aparecer aqui que tem que ser o peso é seno. Tá bom? Então agora eu já sei qual a medida de integração para essas funções aqui. Tá certo? Então, sabendo disso, o produto interno de dois harmônicos esféricos vai ser assim, ó, integral do y L m de θ φ, y L' M' de θ φ, seno de θ dθ dφ. Certo? E aqui tem. Até aqui tudo bem? Isso aqui vai ficar assim, ó, integral de G estrela M de φ G M'
de φ dφ, tá? Vezes a integral de PLM. Aqui tem complexo conjugado. Esses meus polinomios são reais, então não preciso botar o complexo conjugado nele. De cosseno de θ, P, M', L' de cosseno de θ, seno de θ, dθ. Então, essa integral vira essas duas aqui. Tá certo? De certa forma, vocês estão vendo que eu estou pegando o produto interno nos espaços separados e estou induzindo um produto interno aqui. Tá? Quando vocês virem isso de um ponto de vista um pouco mais formal, talvez um pouco, se der tempo nesse curso, ou no curso de mecânica quântica, vocês vão ver que é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está puxando, a gente está construindo um espaço maior a partir de espaços menores. Tá? Esse espaço aqui é o espaço que só define funções de φ, tá certo? Esse aqui é um espaço que define só funções de θ, e você constrói funções de θφ gerais usando o produto tensorial desses dois espaços. E o produto interno no espaço produto tensorial é construído a partir do produto interno de cada parcela que você está calculando o produto tensorial. Tá certo? Bom, esse cara aqui a gente já viu. Esse cara vai ser 2π delta de M'. Só sobrevive quando M for igual a M', lembra? Que é aquela integral de exponencial de Mφ. Se eu tenho esse delta de Kronecker aqui, eu posso fazer com que esse M e essa M' sejam iguais, porque esse delta vai fazer só sobreviver essa quantidade quando o M for igual a M'. Então isso aqui vai ficar assim, ó, integral de PLM, PL', M', deixa eu escrever. Deixa θ mesmo. Cosseno de θ, PML', cosseno de θ, seno de θ, dθ. Tá certo? Mas a gente já viu quanto é que é isso aqui. Né? Isso aqui vai ser assim. 2π vezes 2 dividido por 2L mais 1. E aí é o menos em cima. Isso. L mais M fatorial. L menos M fatorial. Delta de M, M'. Delta de L, L'. Ok? Então a gente acabou de descobrir quem é esse N aqui, ó. Quer dizer, desculpa, eu esqueci de botar o N quadrado, né? É isso. Né? Isso aqui tudo vezes N, L, barra ao quadrado. Tá certo? Que era esse cara aqui, eu tinha esquecido de botar. Então, para isso aqui estar normalizado, quanto é que tem que ser N barra L? N barra L tem que ser igual a raiz de 2L mais 1 sobre 4π, que multiplica L menos M fatorial dividido por L mais M fatorial. Tá certo? E, finalmente, temos que um harmônico esférico YLM de θ e φ pode ser escrito assim. Raiz de 2L mais 1 sobre 4π L menos M fatorial dividido por L mais M fatorial. PLM de θ φ de cosseno de θ exponencial de I M φ.
Pronto. Finalmente vocês conheceram os harmônicos esféricos. Já tinham visto em algum lugar? Podemos de Legendre. Isso. Então, tem certas áreas que não incluem esse termo aqui, aí eles não são propriamente normalizados, eles chamam de semi-normalizados. Tem área que bota fase, tem área que em vez de botar esse cara aqui, bota cossenos e senos. Então, assim, varia muito do gosto da área das aplicações, entendeu? Para usar o átomo de hidrogênio, esse aqui é melhor, tá? Porque essa expressão para a sua base, ela é a expressão que faz com que uma rotação leve o Y no Y vezes uma fase. O que deixa claro para a gente que esse negócio aqui é invariante por rotação em φ. Se eu falo que o meu φ foi em φ mais uma constante C0, e substituo aqui, você vê que o meu harmônico esférico ele ganha uma fase. Na mecânica quântica, duas funções de onda que diferem por uma fase são a mesma função de onda. Então, está mostrando que essas bases aqui são invariantes sobre rotações. Certo? Se você tivesse botado senos e cossenos, isso não seria mais tão simples. Tá certo? É só uma questão de conveniência pelas aplicações que se faz em mecânica quântica. Ok? Então, pessoal, a gente sabe agora que o nosso problema é o seguinte, ó. O nosso φ, ele vai ser um φ alfa, ele vai ser uma função R de alfa, que é um rótulo que eu ainda não sei, tá? Que vai depender do Rzinho. E eu posso pegar e já botar aqui a função de o harmônico esférico normalizado. É mais conveniente para mim, tá certo? L, M de θ φ. Em vez de eu escrever em termos de um G qualquer, de um F qualquer, ou P, L, M qualquer, eu já escrevo em termos desse cara normalizado. Como a diferença entre eles é só uma constante multiplicativa, eu sou sempre livre para fazer isso, tá certo? E essa base aqui eu já sei as propriedades dela, bonitinho, então é muito mais conveniente para mim usar ela, tá certo? Então falta só a gente resolver o último pedaço da equação, que é a equação para R, tá certo? E aí a gente finaliza o átomo de hidrogênio. Então vamos lá. Se eu substituir essa expressão na minha equação diferencial, eu vou ter agora o seguinte: menos h cortado ao quadrado sobre 2m 1 sobre r quadrado r alfa linha. Como eu só tenho derivada em relação a r agora, eu vou chamar de linha, tá? Menos L vezes L mais 1 vezes R alfa, né, dividido por R ao quadrado, fecha, menos beleza. Então, nossa última fronteira a vencer é essa aqui, é resolver essa equação. Tá certo? A primeira coisa que a gente faz aqui nesse tipo de problema, pessoal, é tentar identificar, tá vendo? Tem muita constante perdida no nosso problema. Então a gente, para ficar mais fácil de ver o que está acontecendo, a gente tenta combinar essas constantes em constantes mais simples, tá? De forma que a gente consiga construir objetos adimensionais ali, tá certo? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Eu tenho um negócio que tem R quadrado é derivada. A gente sabe que a derivada em relação a R tem dimensão de 1 sobre distância, né? Porque é ddr. Então, exceto por esse termo aqui, esse objeto aqui tem uma dimensão de 1 sobre distância ao quadrado, tá certo? Esse aqui também tem dimensão de 1 sobre distância ao quadrado. Esse cara aqui vai ter uma outra dimensão qualquer, porque ele está competindo com as dimensões que tem aqui. E aqui a gente sabe que tem dimensão de energia. Ok? Então o que a gente faz?
A gente divide todo mundo para aquele pré-fator ali e obtém o seguinte. 1 sobre R quadrado, R alfa linha, menos L que multiplica L mais 1 sobre R quadrado, R alfa, mais, aí eu vou botar assim, 2 vezes A0, R alfa sobre R, e aqui vai ficar assim, ó, menos 2 vezes a massa sobre H cortado ao quadrado E alfa, R alfa, tá? Primeira coisa que a gente identifica aqui é o seguinte, tá vendo que a gente dividiu por aquela parcela, e aqui é 1 sobre distância ao quadrado, 1 sobre distância ao quadrado. Esse termo já tem 1 sobre distância. Esse cara aqui tem que ser um raio, tem que ser uma distância também, tá certo? E a gente vai descobrir depois, quando a gente montar o primeiro orbital, que esse é o que a gente chama de raio de Bohr, tá? Ele vai estar associado a uma certa distância média do elétron, que o elétron fica de distância do núcleo, tá bom? E ele é dado por isso aqui. 4, é só vocês jogarem uma coisa para o outro, vocês vão ver. 4π, ε0, H cortado ao quadrado, dividido pela carga do elétron ao quadrado, massa do elétron. Tá? Se você tiver fazendo isso aqui com massa reduzida, no centro de massa, e aqui vai aparecer massa reduzida, mas assim, essencialmente a conta é a mesma, por isso que eu não fiz essa parte, tá? Porque não é pertinente pra gente. Imagino que vocês tenham visto isso no problema de 2 corpos e mecânica, né? Massa reduzida, referencial no centro de massa e tal. Então, ó, eu já me livrei de um pedaço, tá? Agora é o seguinte, esse negócio aqui, ó, tem que ter unidade de 1 sobre distância, tá certo? 1 sobre distância ao quadrado também. Ali tem a unidade de energia, e aí a gente define o seguinte. Isso aqui a gente vai encontrar uma certa distância associada à energia, por isso que eu vou chamar de R alfa, tá bom? Que vai ser definido por raiz de 2 vezes a massa, módulo da energia, e a gente já vai discutir isso aqui, sobre H cortado ao quadrado. Tá certo? Então, ó, aquela expressão ali, dá esse negócio aqui, peraí. Menos 1, tá? Então esse cara aqui é essa outra distância que está aparecendo. Essa distância ela só depende de constantes fundamentais. Essa distância ela depende da energia, tá certo? Mas eu não sei ainda qual é o módulo do alto valor. Em princípio, o alto valor pode ter qualquer valor, né? A gente não sabe ainda, a gente está encontrando. Pode falar. Por que está aparecendo um 2 em cima do raio de Bohr? É conveniência. Eu multipliquei e dividi. Tá vendo que ali eu tinha 2π, cadê você? Aqui, ó. Eu tinha 2m e eu tirei o 2 daqui. Tá certo? Só isso. Outra pergunta, você está igualando, somando 1 sobre R quadrado, 1 sobre R quadrado, sobre R quadrado. Quer dizer que do outro lado também dá 1 sobre R quadrado. Por que você não definiu esse R alfa como R quadrado? Como R ao quadrado? É porque eu quero uma coisa que tenha unidade de distância e não de distância ao quadrado. Por isso que eu tirei a raiz aqui, ó. É só isso. É só porque eu quero coisas que têm unidade de distância. Então aqui eu identifiquei 2 delas. Eu identifiquei uma que só depende das constantes fundamentais, que tem a ver justamente com alguma natureza intrínseca do elétron, e alguma coisa que tem a ver com o nível de energia que ele se encontra no átomo. Tá certo? Então são as 2 escalas de importância para o nosso problema aqui. Ok. Então vamos lá. Agora começa um processo de física misturado com matemática, porque a gente vai estudar o espectro do operador, e para estudar o espectro a gente vai fazer considerações físicas. Mas todo espectro que a gente vai encontrar, a gente encontraria fazendo simplesmente considerações matemáticas, entendeu? Então a gente vai ver qual consideração física leva a qual consideração matemática. Então vamos lá. Eu vou reescrever da seguinte maneira.
Deixa eu ver, cadê você? Ok. Então eu vou usar esse cara aqui como minha escala padrão, tá certo? Isso aqui é uma constante, né, que depende de raio ao quadrado, que é 1 sobre distância ao quadrado. Então eu vou multiplicar todo mundo por R alfa ao quadrado. Tá ok? Então, ó, R sobre R alfa, eu vou chamar de ρ. Tá? É uma constante, é uma variável adimensional. Tá certo? Ela vai me dar a distância do centro, a distância do elétron ao centro do sistema de coordenadas, em unidades de R alfa. Em unidades da distância típica daquele nível de energia. Tá bom? Isso é importante. E eu vou chamar A0, não, R alfa sobre A0, eu vou chamar de ρ0, certo? Essa distância, esse raio de Bohr, tá? Que é um raio que tem a ver com a própria natureza do elétron, que só entra a massa do elétron e assim por diante, comparado à distância típica associada àquele nível de energia, que é o R alfa, tá certo? Então tem ρ e ρ0. ρ0 é uma constante e ρ é a nova variável angular, radial. Tá? Então agora eu vou ficar assim, 1 sobre ρ ao quadrado. Aí para não confundir, eu vou chamar a derivada em relação a ρ de ponto, tá? R alfa ponto, menos L que multiplica L mais 1, R alfa sobre ρ ao quadrado, mais 2 sobre ρ0, R alfa sobre ρ, que é igual a menos o sinal da energia, R alfa. Tá certo? Ó, lembra? Aqui aparece a energia. Se eu pegar esse cara aqui ao quadrado, esse cara aqui vai ficar dividido por módulo da energia. Energia dividido pelo módulo da energia é o sinal da energia. E eu tenho aquele menos ali. Então fica menos o sinal da energia. Se a energia for negativa, o sinal da energia é menos, aquele termo fica mais. Tá certo? E vice-versa. Tá bom? Tá bom. Então veja, o problema dessa equação é o seguinte, eu gostaria de estudar o comportamento dessa equação para raios muito grandes, tá certo? Porque é estudando isso que que vai me permitir eu entender alguma coisa sobre a condição de contorno no infinito, certo? Porque se eu for uma função de onda, eu posso dizer o seguinte, a minha função de onda é tal que eu quero que a função de onda no infinito vá para zero. Só que não é só isso que eu quero, eu também quero funções de ondas que não vão para zero no infinito. Por exemplo, se você pensar na onda plana, que é uma função de onda que está com um momento totalmente bem definido e posição nenhuma definida, essa onda plana está definida de menos infinito a mais infinito. É basicamente uma probabilidade constante no espaço inteiro. E ela é normalizável uma delta de Dirac. Então, se eu quiser descrever esses modos, essas funções de onda, que estão lá longe do meu próton, né, porque é basicamente um próton e um elétron, então eu posso querer descrever coisas que estão próximas o suficiente do próton para estar no estado ligado, mas eu posso querer descrever coisas que estão infinitamente distantes do meu próton, tá certo? Isso vai me dar o comportamento assintótico da função de onda e isso vai refletir na energia, tá certo? Mas para isso eu preciso estudar o comportamento assintótico. O problema de estudar o comportamento assintótico aqui é o seguinte, esse cara aqui, ele vai ter um termo, né? Se a gente fizer essa continha aqui, vai ficar assim, R alfa ponto, mais, aí a derivada desse cara aqui dividido por esse cara aqui vai ficar assim, 2 vezes ρ R alfa ponto, menos, deixa eu ver se foi assim que eu coloquei, eu botei mais, 2 sobre ρ0 ρ menos L mais 1 sobre ρ ao quadrado mais S
sinal da energia, o zero igual a zero. Certo? Eu não consigo estudar o comportamento assintótico porque imagina a seguinte situação. Eu falo, vamos pegar indo para o infinito. Indo para o infinito, o ρ vai para o infinito, esse termo vai para zero, esse termo vai para zero, sobra só esse pedaço aqui. Mas aí eu não sei ainda o que está acontecendo com a derivada segunda desse negócio, porque eu tenho esse termo aqui. Aí você pode falar, não, mas ele vai para zero. Mas eu não sei se ele vai para zero mais rápido ou menos rápido do que esse cara aqui, porque agora eu tenho que multiplicar esse termo por esse. Ou seja, 1 sobre ρ vezes r ponto, para comparar com esse termo aqui. Então, na competição deles, eu não sei quem vai ganhar. Eu não sei se esse termo vai ser mais importante, se esse termo vai ser mais importante, se eu posso jogar esse cara para zero ou não. Tá certo? Então, para você fazer esse tipo de estudo de comportamento assintótico, o truque que se faz é trocar a variável R por outra variável, de forma que você jogue fora o termo de derivada primeira. Quando você fizer isso, você vai ter um termo só de derivada segunda e um termo sem derivada nenhuma. E aí você estuda o fator do termo sem derivada nenhuma, e estudando esse fator você vê o comportamento assintótico. Tá bom? A gente quer entender o comportamento assintótico de soluções. A gente quer soluções dessa equação aqui. Veja como seria fácil se eu pudesse dizer que esse termo aqui vai para zero. Você pode falar assim, ρ vai para zero. Mas e se o R ponto divergir também? Então esse cara pode compensar com esse cara aqui no infinito pode ser constante. Tá certo? Aqui é mais fácil, porque a gente sabe que esse é um número constante, isso aqui é mais ou menos 1. Ponto final, não tem conversa. Tá certo? E a gente sabe que esses caras aqui, por mais que o L possa ser grande, esses caras aqui, para um L fixo, sempre vai haver um ρ grande o suficiente para que esses termos sejam muito menores que 1. Então o comportamento assintótico eu posso estudar esse pedaço. Eu sei que esse vai dominar sobre esse. Só como eu não sei se esse vai dominar sobre esse, eu não sei se eu tenho que manter isso com isso ou se eu tenho que manter isso com isso. Porque eu ainda não sei como é que R se comporta. Eu quero justamente descobrir como R se comporta. Se eu preciso saber como R se comporta para descobrir como R se comporta, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Então a gente troca de variável para jogar fora esse termo aqui. Isso vai facilitar o nosso estudo do comportamento assintótico da função. Ficou mais claro? Como você viu S de alfa ou mais ou menos? Isso aqui, lembra que esse cara aqui é E alfa dividido por módulo de E alfa. A não ser que você tenha um estado de energia zero. É a parte radial da separação de variáveis da autofunção do átomo de hidrogênio. Né? Mas eu posso ter um estado de energia igual a zero. A gente pode estudar esses estados de energia zero. Eles vão ser bem especiais. Tá? Mas aí você parte dessa equação aqui e começa de novo, entendeu? Ou estuda digamos, a continuação analítica desses caras aqui quando o E vai indo para zero. O problema é que o E pode ir para zero de duas formas diferentes. A gente vai descobrir. Tá? Estamos entendendo? Só para ficar claro para vocês, eu não tinha escrito. S, sinal da energia, é por definição energia dividido pelo módulo da energia. Se a energia for positiva, dá 1, se a energia for negativa, dá menos 1. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte truque. R alfa vai ser igual a H V alfa, tá certo? Derivada segunda desse negócio aqui vai ficar assim. R alfa, 2 pontos, vai ser igual a V alfa, 2 pontos vezes H, vou botar ao contrário. H V alfa, 2 pontos, mais 2 vezes H ponto V alfa ponto, mais H 2 pontos V alfa. Tá certo? E naturalmente a gente tem que R ponto vai ser igual a H ponto V alfa mais H
V alfa ponto. Tá certo? Então, se eu reescrever minha equação, vai ficar assim. Ó, eu vou pegar o termo de mais alta derivada, que é esse termo aqui. Ele tem um V alfa multiplicando ele. Certo? Então, eu vou botar um V alfa... o termo de mais alta derivada em V. Tá certo? Tá aqui. Ele tem um H multiplicando ele. H. Vai ficar assim. V alfa, 2 pontos. Mais esse termo aqui. Vai ficar assim. 2H ponto sobre H. V alfa ponto. Tá certo? Só botei o H em evidência. Mais H, 2 pontos sobre H, V alfa, mais, agora os termos de derivada primeira, tá? Que vai ficar assim, 2 sobre ρ, V alfa ponto, o H dividiu, mais H ponto sobre H, V alfa, fechou aqui, e vai sobrar o que já tinha sobrado aqui. 2 vezes ρ0, ρ, menos L mais 1, sobre ρ quadrado, mais sinal da energia. Tudo isso aqui multiplica H, V alfa, igual a 0. Tá certo? Eu não escolhi nada para H ainda, ele está... tanto que você está derivando ele, pode ser uma função, aí você está indo... Eu vou escolher agora, exatamente, esse é o ponto que eu vou escolher quem é ele. Tá? Então veja, eu quero me livrar de V ponto. Tá? Para eu me livrar de V ponto, isso aqui tem que ser igual ao quê? O único termo que multiplica aqui, ó. É o único termo de V ponto que eu tenho. Tá certo? Então, eu quero que 2, o 2 já está, eu quero que H ponto sobre H seja igual a menos 1 sobre ρ. Tá certo? Isso me leva a uma escolha natural, como H sendo o quê? 1 sobre ρ. Tá? Se quiser, você pode escrever isso aqui como a derivada do log de H, integra dos dois lados, blá blá blá, é bem simples. Mas você pode fazer por inspeção que dH dρ vai ser igual a menos 1 sobre ρ quadrado. Se você dividir isso por H, é a mesma coisa que multiplicar por ρ, corta o quadrado, vira ρ de novo e encontra o que você tinha com o sinal certo. Tá bom? Então essa escolha aqui, ó, faz com que esse termo morra junto com esse aqui. Tá bom? Só que ele simplifica mais a nossa vida, quer ver? Se eu pegar agora a derivada, isso aqui é a derivada, esse cara aqui, é o H. Então quem é H 2 pontos? Vai ser igual a menos 2 vezes o ρ ao cubo. Tá certo? Derivei uma vez, ficou ao quadrado, derivei outra vez, mais 2 vezes ρ ao cubo. Tá certo? Se eu dividir esse negócio por H, mesma coisa que eu multiplicar por ρ. Né? Então isso aqui vai ser 2 vezes ρ ao quadrado. Tá certo? Só que olha aqui, cadê você? Esse cara está aqui. Esse cara está aqui. Então esse cara aqui, ó, é 2 sobre ρ quadrado. E olha aqui, ó, 2. E esse cara aqui é menos ρ. Menos 1 sobre ρ. Então vai ficar menos 2 sobre ρ quadrado. Tá certo? Vocês conseguem ver? Tá, vamos lá. Fica assim. H B alfa 2 pontos. Aí ali vai ficar assim, mais 2 sobre ρ quadrado V alfa, que é esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, ó,
é mais 2 sobre ρ vezes isso aqui. Só que isso aqui, ó, a gente já tinha calculado, é menos 1 sobre ρ. Então isso aqui vai ficar assim. Menos 2 sobre ρ quadrado V. Alfa. Tá certo? Que foi esse termo aqui, junto com esse termo aqui. Tá certo? Isso. Ok. Que é o único que tinha sobrado. Mais 2 sobre ρ0, ρ. Menos L mais 1 sobre ρ quadrado. Mais SE. V alfa. Né? Posso já tirar esse H daqui também? Igual a zero. Tá certo? Ou seja, é só isso aqui, né? Agora sim, pessoal, olha que legal. Eu posso fazer a gente pode fazer nosso estudo assintótico. Pelo menos no que diz respeito a V alfa. Tá certo? Porque a gente já sabe que, né, deixa eu entrar aqui. R alfa vai ser igual a H, que é 1 sobre ρ, vezes, né, vai ser V alfa sobre ρ. Tá bom? E agora sim, no limite assintótico, quanto é que dá isso aqui? Vai para zero, sobra só esse negócio aqui. Então, V alfa, 2 pontos, mais sinal da energia, V alfa igual a zero. Quais são as soluções assintóticas? V alfa é igual a V alfa mais exponencial de raiz do sinal da energia vezes ρ mais V alfa menos exponencial de raiz da energia vezes ρ. É uma exponencial, são duas exponenciais aqui. Se a minha energia for positiva, quanto é que dá isso aqui? Pessoal, só que eu errei, tá? Tem que passar para o lado direito esse negócio aqui. Então, isso aqui tem que ser um menos raiz aqui. Ó. É menos raiz de menos o sinal, tá? Então, quando minha energia for positiva, o que acontece com esse negócio aqui? Fica imaginário. Então, as minhas energias positivas vão descrever estados que estão infinitamente longe do próton. E para eu ter uma solução que vai a zero no infinito, que é uma solução localizada no espaço, eu preciso de uma exponencial negativa. Né? Então eu vou precisar de energias negativas. Então as energias que vão representar estados ligados vão ser negativas. Pode repetir essa conclusão das energias? A gente está estudando as duas possibilidades. Energias positivas vão dar soluções oscilatórias, que vão representar tipo, ondas planas no infinito, que são soluções que estão... Imagina que você pode muito bem ter um próton aqui, mas se eu tiver um elétron a 25 anos-luz daqui, ele não vai perceber esse próton aqui. Então ele vai se comportar como se fosse uma onda livre, uma onda plana livre, tá certo? E a gente vai precisar dessas soluções. Essas soluções, o meu elétron vai ter energia positiva, mas é porque um elétron livre tem energia positiva, tá certo? Só que eu vou ter outras soluções também, que vão ser as soluções quando minha energia for negativa e esses estados aqui forem exponenciais. Esses estados exponenciais, se eu fizer a escolha correta de condições de contorno, eu vou me livrar da exponencial positiva, que é o cara que diverge exponencialmente, né, no infinito, e vou ficar com uma coisa que vai a zero rapidamente quando eu me afasto do próton. Esses estados precisam ter, naturalmente, precisam ter energia negativa para ter a exponencial decrescente. E esses vão ser os estados ligados. Então vocês vão ver que nesse caso, o nosso operador tem dois pedaços no espectro dele. Um pedaço contínuo no espectro,
que vai estar... Quer dizer, a gente ainda não viu que não dá para ver que o outro pedaço é discreto. Mas a gente vai ver justamente que a parte positiva vai ser contínua, tal qual a onda plana é contínua, tá certo? E a parte do espectro de energia negativa, que são os estados ligados, vai ter um espectro discreto, que são os níveis quantizados do átomo de hidrogênio. Tá certo? A gente vai chegar a essa fórmula nisso. Vai fazer todas as contas ainda. E vocês também, pessoalmente. Eu gostei, né? Olha essa questãozinha na prova, professor. Mas é uma delas. Resolva o átomo de hidrogênio em todo o seu detalhe. Faça todas as soluções. Legendre, Fourier, Laguerre, normaliza. Como é que diz? A fórmula de Rodrigues para todos. Calcular a norma. Né? 3 dias de prova, Eu passo para o Natal, vocês fazem assim em casa durante as férias. Não, acho que é interessante fazer pelo menos uma vez na vida. Sim, sem dúvida. A lista vai ter isso tudo para ser feito na lista. E é claro que na prova não é viável eu pedir para vocês fazerem tudo, mas eu vou tentar pegar pedaços importantes para vocês fazerem na prova. Tá? Deixa eu ver como é que está de tempo. Tá. Vamos começar então a ver o estado ligado? Então, no estado ligado, a gente tem que resolver essa equação aqui. Agora é menos 1 aqui direto, tá? Que é o sinal da energia. Quando você fala estado ligado, você quer dizer o quê? Fisicamente, são esses estados em que o seu átomo, o seu elétron está ligado a esse potencial dele. Ou seja, ele está preso ali. Certo? Engraçado se eu uso fisicamente. De outra forma, tem outra interpretação. Eu acho que matematicamente você poderia pensar em estados localizados. Você vê que esses estados eles vão estar localizados em torno da origem. No sentido de que eles decaem rapidamente quando você se afasta da origem, entendeu? Que vai ser um decaimento exponencial. Tá, então a gente precisa resolver esse problema. Mas uma boa pergunta, na verdade, eu nunca tinha pensado numa definição matemática formal para estado ligado. Como é que se define matematicamente? Porque a gente sabe que vai ter a ver com esse espectro que tenha um sinal diferente, entendeu? Oi? Pois é, eu nunca tinha pensado numa forma... Não, o significado físico eu acho que é fácil, né? Inclusive para vocês. Mas matematicamente, como é que você pode distinguir um estado do outro? É o sinal, mas por que o sinal é importante, né? Não esquece do agradecimento do Gustavo Barreto. Pode deixar. Tá. Deixa eu ver, só ver se vale a pena. Só a gente tem 5 minutos e agora porque a gente vai agora fazer o quê? A gente vai transformar isso em um problema de Frobenius e resolver, vai descobrir qual ponto regular singular, fazer toda aquela brincadeira. Então é um pouco longo. E a gente depois tem que excluir, porque você viu que a gente vai ter 2 soluções, uma exponencial crescente e uma decrescente. E a gente vai ter que dar um jeito de se livrar da exponencial crescente. Isso vai fazer com que o espectro seja quantizado, vai ser todas aquelas coisas. Então, são muitos detalhezinhos, eu acho que não vale a pena começar hoje e para terminar na próxima aula. É melhor fazer numa aula só. Você já colocou a equação geral do lado É o que a gente está resolvendo. A gente já resolveu a parte angular, que nos deu esse pedaço aqui, ó. Você vê quanto maior L, maior esse potencial repulsivo que a gente tem aqui, ó. Enquanto o potencial eletrostático aqui é atrativo. E por que você tem um potencial repulsivo proporcional a L vezes L mais 1? Vocês vão ver que aquele operador L que eu chamei lá é o momento angular. É o operador que mede o momento angular do elétron. Quanto maior o momento angular, maior, né,
vontade do elétron se jogar para fora do núcleo. Certo? Então você tem essa competição aqui, uma atração eletrostática e um momento angular, né, tentando fazer o elétron sair de perto do núcleo. Mais a energia aqui, mas como a gente normalizou, ela aparece só sempre como -1. Tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu vou terminar a átomo de hidrogênio então já na semana que vem. E eu geralmente dou 2 aplicações físicas, né, porque a gente já viu praticamente toda a ementa, tá? A gente não se aprofundou em funções de Bessel, então talvez seja uma boa ideia a gente escolher uma aplicação física para estudar melhor as funções de Bessel. Mas vocês têm alguma coisa em mente que vocês gostariam de ver? Eu às vezes dou teoria de perturbação cosmológica, né, que tem algumas coisas que envolvem essas funções de Bessel, essas decomposições. Posso falar alguma coisa de astronomia, de medida na esfera, porque medida na esfera a gente faz sempre com harmônicos esféricos. Né? Tudo que se faz, por exemplo, em cosmologia hoje, agora, assim, o trabalho que eu vou fazer hoje à tarde, tem a ver com decomposição de mapas de galáxias em cascas esféricas. Né? A gente olha para o céu em termos esféricos. Então tem esse tipo de aplicação que eu posso mostrar para vocês, mas se vocês tiverem uma outra coisa que vocês gostariam de ver. O que seria das Bessel? Porque quando você resolve as perturbações cosmológicas no universo primordial, você descobre que elas vão ter um certo espectro, e esse espectro é dado pelas funções de Bessel. Para a galera que não vai ver essa aula, para essa parte de pesquisa, nunca vai ver isso na graduação. Verdade. Mas assim, é focado na matemática, né? na resolução das equações diferenciais. Quais são as outras? Eu pensei em dar um pouco mais longo, um pouco mais difícil, mas eu pensei em dar efeito fotoelétrico também. Mas aí tem que quantizar o campo eletromagnético, um pouco mais chato. Assim, porque tem mais passos, entendeu? Tem outra coisa interessante, que é estudo de equações diferenciais, que cai também, é você estudar causalidade em teoria de campos. Você mostra lá que vai dar umas funções de Bessel, e aí quando você constrói direitinho sua função de 2 pontos, você descobre que ela é 0 fora do cone de luz. Você não quer que tenha correlação entre 2 pedaços. Imagina você tem um campo quântico. E você tem aqui um efeito no quântico. Você está medindo o seu campo aqui e o seu campo aqui. Se você estiver fora do cone de luz um do outro, você não espera que uma medida que você faça no campo aqui afete uma medida que você faça no campo aqui. Isso é uma conta que envolve umas funções de Bessel e tal, também que a gente pode, ou seja, uma aplicação física do uso das funções de Bessel para descobrir que de fato o computador dá 0 e que não tem, ou seja, a microcausalidade está sendo satisfeita ali. Entendeu? São coisas mais avançadas, mas que eu não vou cobrar a física da coisa, eu vou só cobrar a matemática, entendeu? A física matemática da coisa. Essa parte de ciência que vai estar na prova isso acaba em Não, acaba no próximo. Porque assim, o que eu preciso cobrar de vocês é a ementa. Na ementa tem lá função de Bessel, função de Laguerre. Laguerre é essa que a gente vai ver agora. Função de Legendre e tal. E aí eu vou cobrar de vocês entender essas coisas. Mas assim, eu não vou ficar pegar um livro de física matemática e vamos provar a regra de recursão do polinômio blá blá blá, só por fazer, entendeu? Então, na ementa está escrito aplicações físicas. Então eu ensino a aplicação física, não vou cobrar uma compreensão física da aplicação, mas vou cobrar a habilidade de fazer a conta, que é o que vocês precisam saber pela ementa, entendeu? E aí eu falei mais agora, não para vocês decidirem agora, mas para vocês pensarem um pouco, se vocês tiverem alguma coisa que interesse vocês, né, que a gente pode escolher, porque ainda acho que mais semana que vem eu termino o átomo de hidrogênio, como eu falei, e aí a gente tem mais 2 semanas e a gente pode fazer a prova logo no começo de dezembro para se livrar, já terminar o curso. Então a gente tem 2 semanas para ver uma outra aplicação física, entendeu? Vai ter o quê? Isso, porque a gente terminando no começo de dezembro, se vocês forem precisar, aí, sei lá, depois de 1 semana a gente faz outra, entendeu? Tá. Você precisa por definição, né? Tá, pessoal, então pensem nisso e a gente se vê... infelizmente a gente só se vê na